Oi pessoal, a gente hoje vai trabalhar com 3 metais, ferro, cobre e alumínio, porque na matriz de referência do Enem são os 3 metais que são pedidos para vocês conhecerem e estudarem. Então a gente não vai ficar falando só das características físicas ou químicas desses metais. São metais importantíssimos, o cotidiano sem ferro, sem cobre, sem alumínio ficaria muito difícil, mas o que o Enem quer não é isso, é que o Enem quer muito mais que isso. Ele quer saber se você entende onde é que vem, de onde é que vem o ferro. Eu encontro prontinho na natureza, de onde é que vem o cobre, de onde é que vem o alumínio. O que é que o ser humano faz para poder obtê-lo? Então é isso que o Enem quer de vocês. E por que, Helena, ele quer que eu saiba isto? Primeiro, porque faz parte do dia a dia. Segundo, porque muitos conteúdos químicos estão relacionados. E o principal dos conteúdos químicos é eletroquímica. Eletroquímica é decisiva para o estudo de vocês. Então vamos conhecê-los da seguinte forma. Ferro, eu não tenho na natureza. O ferro reage com água, o ferro reage com oxigênio, o ferro reage com o que ele vai encontrando. Então eu tenho compostos que possuem o ferro. Dentre esses compostos, a gente tem óxidos. Então, o que é que eu encontro na natureza? Eu encontro minério, o minério é uma mistura de compostos, tá certo? E que predomina, o composto predominante desse minério seria um óxido, o Fe2O3. A hematita não é só Fe2O3, gente. Tem areia misturada com Fe2O3, misturada com outras coisas, mas o composto predominante desse minério é o Fe2O3. Veja que aqui não é ferro, aqui é um óxido de ferro, e eu quero ferro. Então, o químico, né, o ser humano, ele tem que pegar este composto, fazer uma reação química, uma transformação em uma nova substância para conseguir o que quer. E o que é que eu quero? Eu quero ferro. Eu quero só ferro. Eu quero NOx zero. Eu quero metal ferro. Eu não quero um óxido de ferro. E como é que eu vou fazer isso? Através de altos fornos. Nós vamos colocar em altos fornos, altos porque são altos, altos porque se atinge altas temperaturas. Vamos colocar a hematita e nós vamos colocar carvão coque. E quando a gente colocar a hematita e o carvão coque, nós vamos aquecer, levar uma combustão. Essa queima vai fazer com que o carvão se transforme em CO. E o CO, ao reagir com Fe2O3, vai acontecer uma reação de formação de ferro e liberação de CO2. Então, o assunto aqui envolvido é eletroquímica, óxido-redução. E esta reação que eu falei para vocês seria o Fe2O3 mais o CO, que veio do carvão coque e que vai produzir ferro e que vai liberar CO2. Percebam que essa equação não está balanceada. Essa equação ela teria que ser balanceada. E como é que eu vou balancear esta reação? Se você agora fizer por tentativa, vai ver que vai enganchar um pouquinho. Porque este balanceamento é bem legal por óxido-redução, que é uma próxima aula da gente, ensinando como é que se balanceia por óxido-redução. Só que agora, nesse momento, eu não vou balancear, agora eu quero o processo. Então, veja se na mente de vocês já está assim. Não encontro ferro na natureza, porque ele fica reagindo com tudo. Eu encontro compostos que possuem ferro, levo esses compostos para altos fornos, aqueço junto com carvão, coque. Quando eu aqueço junto com o carvão, esse carvão com aquecimento gera CO. O CO, ao reagir com Fe2O3, forma ferro, que é o que eu quero. É lógico que esse ferro não vem só ferro, ele vem uma liga, ele vem ferro e carbono, ele vem aço. Mas pelo menos o processo de modo geral, vocês já estão com ele na mente. Vamos para o cobre. O cobre, ao contrário do ferro, não precisa levar para os altos fornos. O cobre, eu preciso pegar o minério de cobre. Minério, já falei para vocês. Minério é uma mistura de compostos. Nessa mistura, predominam alguns compostos. Por exemplo, eu posso ter uma predominância de sulfeto de cobre, mas eu tenho diversos tipos de minérios e diversos tipos de compostos que predominam. O exemplo que eu estou dando agora é com sulfeto de cobre. E o que é que eu faço com esse sulfeto de cobre? Eu aqueço. Eu não preciso do carvão coque, eu não preciso do CO como eu precisei lá do ferro. Eu aqueço. Aquecimento de sulfetos se chama ustulação. Como é, Helena, que você falou agora? Olha,
aquecimento de sulfetos. Sulfetos é S2-, isso é um sulfeto. Aquecimento de sulfetos se chama ustulação. Então, se eu fizer uma ustulação neste sulfeto, eu consigo cobre. E eu libero ainda SO2, que é um óxido ácido. Não é uma boa ideia, né? O bom era que perto de uma indústria que produzisse cobre, tivesse uma que produzisse ácido sulfúrico, para a gente canalizar o óxido de enxofre, não deixar levar para a natureza, porque ele sendo um óxido ácido, ao reagir com água, formaria um ácido, chuva ácida. Então não é uma boa ideia. Então o bom era que a gente procurasse dar um fim a esse SO2 de uma forma produtiva, de uma forma que a gente não levasse ele para a natureza. E uma possibilidade seria fabricar ácido sulfúrico a partir do SO2. Mas vamos voltar para o que a gente quer. O que é que eu quero entender? Como é que eu formo cobre? E como é que eu formo cobre? Uma ustulação, aquecimento de um sulfeto. Então veja, no caso do ferro, foi para altos fornos, precisamos do carvão coque, precisamos de um agente redutor, que era o CO, para provocar a redução do íon ferro 3+, para ferro 0. No caso do cobre, é uma ustulação, aqueço sulfetos. E o alumínio? A gente vai ver agora. O alumínio, diferente do ferro, diferente do cobre, o alumínio é por eletrólise. Gente, pense num negócio caro. Eletrólise é um processo forçado. É um processo que a gente vai pegar a substância e através da eletricidade é que vai conseguir o que quer. Então são 3 processos bem distintos, são 3 processos diferentes, mas com o mesmo conteúdo químico, eletroquímica. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é entender o processo, mas fazer muitas questões, porque eles vão puxar assuntos bem diferentes. Você imagine que numa questão de eletrólise pode sair o cálculo do tempo, o cálculo da corrente que ele vai usar, o cálculo da quantidade que ele vai usar, o próprio conceito de eletrólise, o fato de ser não espontâneo. E lhe digo, ele ainda vai explorar para vocês a necessidade da reciclagem. Porque quando você pega uma latinha de alumínio e recicla, a quantidade de energia que você gasta numa reciclagem é muito menor do que a quantidade de energia que você vai gastar pegando a bauxita, que é o minério que a gente encontra na natureza. Nesse minério bauxita, o componente principal é o óxido de alumínio. Você vai fazer uma eletrólise, vai gastar uma quantidade de energia absurda para produzir alumínio. Por que a gente recicla? Porque reciclagem não é isso. Reciclagem é você pegar já o alumínio, a latinha lá de alumínio, você vai prensar, fazer novas lâminas e fazer novas latas. Você não vai gastar energia como você gasta a partir da bauxita. Então, tudo isso pode vir a partir do contexto do alumínio. Então, vamos recapitular os processos de uma maneira geral. Se eu falo de ferro, eu estou falando de altos fornos. Eu estou falando que eu vou colocar hematita, vou colocar carvão coque, vou aquecer, esse aquecimento vai gerar CO, este CO vai reagir com Fe2O3 e eu vou conseguir ferro. Muito importante lembrar do carvão coque, muito importante lembrar do CO. CO é o agente redutor. Ele vai fazer com que este ferro, que tem NOx 3, passe para 0. Diminuiu o NOx, sofreu redução. Quem provocou? O CO. Quando a gente fala do cobre, nós vamos estar falando de uma ustulação, aquecimento de sulfetos. Não tenho tanto esforço como eu tenho esforço lá no ferro. Eu estou falando que eu vou pegar o minério, vou aquecer e eu vou conseguir o cobre. Percebam que é uma redução também. Este cobre está com o NOx de 2 e ele foi para 0. Agora, meus amigos, quando a gente fala do alumínio, aí bote energia nisso. Nós estamos falando de algo muito difícil de se conseguir. Por isso que bicicleta de alumínio é caro, qualquer coisa que você pensar com alumínio é caro. Porque você está gastando muito dinheiro, muita energia. Você está fazendo uma eletrólise na bauxita para você conseguir quem? Alumínio. Volto a frisar que ele vai puxar o gancho aqui da reciclagem do alumínio. Então não vão para a prova do Enem sem fazer questões que envolvem a metalurgia. Já sabe onde encontrar as questões. Ou você pega o aplicativo do Fique ligado, ou você vai lá para o site. Em um dos dois, ou nos dois, você vai conseguir muitas questões desse conteúdo. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor para vocês. Fique esperto, fique ligado.